Em primeiro lugar, o Netanyahu chegou aqui como um líder internacional que tem mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ele teve que desviar de vários países europeus, inclusive no percurso, para evitar ser preso. Então ele tem uma ordem de prisão, insisto, pelo Tribunal Penal Internacional, por crimes de guerra na faixa de Gaza. Ele chega aqui nos Estados Unidos também na condição de acusado de cometer um genocídio por uma comissão de inquérito independente da ONU. E muitos líderes em discursos nas Nações Unidas o acusaram formalmente de genocídio. A gente observa pela saída das delegações, quando ele começa o discurso, que ele é hoje um pária internacional. Ao mesmo tempo, o Netanyahu tem o grande apoio da maior potência mundial, do líder da maior potência mundial, que é o Trump. Ele chega a esse discurso com alguns recados. Em relação à faixa de Gaza, ele insiste corretamente que quer a libertação dos reféns. Ele colocou esses alto-falantes em Gaza, apesar dos familiares dos reféns serem contra, mas ele quis passar essa mensagem para os reféns, foi uma decisão dele. Mas ele diz que quer a libertação dos reféns e todos os líderes internacionais, sem exceção, mesmo aqueles que acusam Netanyahu de genocídio, defendem a libertação dos reféns. Ele também diz que o mundo está recompensando o Hamas, que o Hamas cometeu o atentado terrorista de 7 de outubro. Todos os líderes internacionais, com algumas exceções, talvez o Irã, condenam o atentado terrorista cometido pelo Hamas. Aí ele vai adiante e ele insiste na questão que os palestinos não aceitam o Estado de Israel. Isso ele fala um dia depois do presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, mais uma vez dizer que reconhece Israel, coisa que a autoridade palestina reconhece desde o início dos anos 90 nos acordos de Oslo. Na verdade, até um pouco antes disso, a OLP fez esse reconhecimento anteriormente. Mas ele diz que não reconhece. Ele, Netanyahu, que na verdade não reconhece o direito de os palestinos terem um Estado. Ele não oferece uma solução clara para Gaza. Ele diz que se libertar os reféns acaba a guerra. Mas o que viria depois? Em determinado momento ele até falou que teria uma autoridade civil ali na faixa de Gaza. Tem crescido um discurso, especialmente de ontem para hoje, de que teria ali uma administração conjunta da autoridade palestina junto com Tony Blair, que seria a administração independente de Gaza. Isso no primeiro momento. Parece que é nesse caminho que o Netanyahu vai, embora ele não aceite a autoridade palestina, mas seria ali uma boa alternativa num primeiro momento. E com a libertação dos reféns. Ele fala que já conseguiu o resgate de 150 reféns. Eles foram resgatados, na verdade, eles foram libertados mediante acordo de cessar-fogo, com algumas raríssimas exceções. Ele, no discurso, celebra as vitórias que ele teve. Nisso, ele está correto. Ele derrotou o Hezbollah no Líbano de uma forma impressionante. O grupo hoje está bastante enfraquecido em relação ao que ele era um ano atrás. Ele fala que até pode ter um acordo com o Líbano se o Hezbollah for desarmado. Isso é algo que está em discussão dentro do governo libanês, que quer o desarmamento do Hezbollah. Sim, então tem uma sintonia. Ele dá a entender, aí ele fala em relação à Síria, que caiu o regime do Bashar al-Assad, que na verdade não tinha guerra contra Israel. Hoje entrou um novo regime liderado por um ex-integrante da Al-Qaeda, o Ahmed al-Shara, e ele deu a entender que pode haver um acordo. O Ahmed al-Shara discursou nessa semana na ONU, criticou Israel, mas deu a entender que pode haver um acordo nas linhas do armistício de 1974. Do Iraque ele dá uma exagerada, que acabou com as milícias xiitas do Iraque, não é verdade, e também no Irã, realmente ele deu um duro golpe no Irã. Chegou o Felipe Coalho aqui, daqui a pouco eu vou colocá-lo aqui no ar, nosso correspondente nas Nações Unidas, que estava lá dentro do plenário. Ele vai trazer aqui como que foi todo o ambiente lá dentro. Então, só estou aqui dando, daqui a pouco eu passo para vocês, para a gente montar aqui o estúdio aqui dentro, para o Felipe Coalho poder entrar. Mas, enfim, ele celebra essa vitória, mas parece que o Netanyahu, ao longo desse discurso, ele quis alfinetar mesmo. O grande problema dele é em relação aos líderes do mundo ocidental que reconheceram o Estado palestino. Está aqui do lado já o Felipe Coalho? Já pode entrar aqui comigo? Espera aí, eu afasto aqui. Vai abrir. Vai abrir, olha só, já ia abrir. Está aqui dentro, aqui, ó, o Felipe Coalho, ele vai contar como estava lá dentro, viu? Bárbara, Camila e Colombo. Se quiserem fazer uma pergunta, eu já posso fazer direto, ele já conta como estava o ambiente lá dentro. Só colocar no ar o vídeo que o próprio Felipe mandou para nós, das delegações voltando, as delegações que saíram
voltando ao plenário da ONU depois do encerramento do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Todas aquelas delegações que saíram, cerca de 30 voltaram ao plenário depois do encerramento do discurso do premier Benjamin Netanyahu, que foi aplaudido por alguns e vaiado por outros. É importante ressaltar que, dentre as delegações que deixaram o plenário da ONU, está a delegação brasileira. Parte dela usava, inclusive, os lenços palestinos, numa clara condenação ao discurso do premier israelense, muito em linha com aquilo que a política externa do Brasil, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem disse inclusive na ONU, a respeito do conflito em Gaza. O Felipe Coelho já se acertou aí, Guga? Tudo bem, Felipe? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, para Camila. A Bárbara aqui, tudo bom? Bom dia aos assinantes. Pois é, estava falando da delegação brasileira, né? Eu confirmei que tinham 7 representantes do Brasil naquele momento, inclusive diplomatas aqui, que ficam alocados aqui na missão brasileira junto à ONU. 3 desses 7 integrantes usavam esse lenço, que é uma referência à Palestina, numa clara mensagem da diplomacia brasileira. Eles aguardaram lá no local, então a mesa brasileira estava cheia, até que 9h08, mais ou menos, começou com uns 8 minutos de atraso o discurso do premier Benjamin Netanyahu. A delegação brasileira, então, se levantou junto com vários outros países, pelo menos 30 países que eu consegui contar, e saíram. Então, não ficou ninguém da diplomacia brasileira no momento do discurso de Benjamin Netanyahu. Foi um momento que já até estava sendo previsto que isso poderia acontecer, essa saída desses diplomatas, porque hoje cedo representantes de Israel, da diplomacia de Israel, já tinham avisado os jornalistas que havia um movimento, provavelmente liderado pela Palestina, para que os diplomatas se levantassem. Mas então foram muitas pessoas que se levantaram, a gente conseguiu ouvir vaias também dentro do plenário da Assembleia Geral. Quem estava presidindo a reunião chegou a bater o martelo pelo menos 2 vezes, pedindo silêncio, pedindo ordem, pedindo para as pessoas se sentarem, mas houve aí um barulho por volta de 4, 5 minutos. Em todo esse momento, Benjamin Netanyahu estava no púlpito, estava aguardando, até gravei com o celular aquele momento que ele olha, ele vê então aquela demonstração, aqueles países saindo, e aí depois eu fiquei com esse binóculo lá, Google, para a gente conseguir ver, porque é uma distância considerável, né? E é difícil, a miopia aqui, ainda bem que tinha o binóculo para ajudar. Mas eu consegui contar, olha, quem estava lá, né? Países que essa semana aproveitaram a Assembleia Geral para reconhecer o Estado palestino, estavam lá, permaneceram. Então foi o caso do Reino Unido, que estava com a mesa completa. Dos 6 assentos que eles têm, estavam 6 ocupados. A França estava com 2 representantes e aí outros países que estavam presentes. Itália deixou um representante, a Espanha 3, Finlândia 2, a mesa que é destinada à União Europeia tinha 2 e os Estados Unidos representados aí com 6, a mesa ocupação máxima. Da América Latina, da África, assim, você chegou a ver alguns? Sim, América Latina, vários saíram, estavam fora, assim como o Brasil. Chile, Bolívia, Venezuela, indo um pouco mais para distante. Líbia também saiu, a Síria, Sudão do Sul, Síria Turquia, não estava presente? Isso é não importante, porque o Netanyahu também quis dar uma ideia de que pode ter um acordo com a Síria, mas a ausência da Síria chama a atenção nesse momento, que ele dá a entender no discurso, inclusive, que pode ter um acordo com a Síria. Sim, Guga. E aí, para finalizar aqui minha participação, assim que terminou o discurso de Benjamin Netanyahu, esse discurso aí de quase 40 minutos, né? Acho que foi 39, se eu não estou enganado, assim que ele saiu, e aí começou um movimento inverso. Geralmente, a gente acompanhou, né? Quando o presidente Lula terminou de falar, veio o presidente Donald Trump, é muito rápida essa troca de líderes, mas eles tiveram que esperar, porque estava vazio o plenário. Então, houve um movimento aí dos diplomatas voltarem, muitas pessoas voltando. Eu vi que pelo menos uma pessoa representando o Brasil voltou, então o Brasil já está representado lá dentro, mas então eles tiveram que atrasar um pouquinho esse segundo discurso para que os diplomatas pudessem voltar.
E o Netanyahu, nos últimos anos, esse é o segundo discurso dele depois do início da guerra. O atentado terrorista em 2023 foi depois da Assembleia Geral da ONU. No ano passado, ele já sofria duras críticas, mas ele ainda não estava tanto na condição de pária como nesse ano. Ele ainda não havia tido pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional, quer dizer, ele hoje é visto pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra. Não havia tantas acusações de genocídio como há agora, e no ano passado ele fez o discurso e na sequência ele ordenou um ataque para matar o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Então, mas foi um contexto diferente. Esse ano eu senti que realmente ele virou um pária, né? Virou, e a gente viu isso no voo dele, né? Quando você acompanha aquele site que traqueia o voo das aeronaves comerciais, até mesmo algumas presidenciais. Então, o radar mostrou que o voo de Benjamin Netanyahu, de Israel aqui para Nova York, ele fez uma rota que não costuma ser usada. Fez uma rota desviando dos países europeus, o que está sendo entendido pela imprensa e pelos especialistas no assunto como uma medida de cautela para evitar sobrevoar o espaço aéreo europeu. Então, foi um voo muito mais longo. Geralmente a gente vê, né, o voo é de ponta a ponta, seguindo a curvatura da Terra. Esse voo dele não, foi desviando dos países europeus. Benjamin Netanyahu vai se encontrar com o presidente Donald Trump. Depois aqui do discurso, ele ainda vai se encontrar com Trump. E aí só dividir uma apuração que eu fiz. Anteontem eu conversei com o ministro das Relações Exteriores de um país europeu que tem tido uma atuação importante nesse conflito e, claro, né, perguntei da situação na Ucrânia e situação em Gaza. Na avaliação desse diplomata, desse ministro, Donald Trump deve ter uma conversa muito séria com Netanyahu e o ministro acredita que daqui uma semana, 10 dias, pode ser que haja uma novidade positiva em rumo ao cessar-fogo. Na avaliação desse ministro, os dois lados estão cansados dessa guerra e a proposta de Netanyahu de anexar a Cisjordânia seria, assim, fora do limite, que isso teria incomodado os Estados Unidos e a Europa. Enquanto europeu, ele falou, olha, pela Europa posso te dizer que incomodou muito e acredito que incomodou também o governo americano. Então, a nossa avaliação é de que essa conversa com o presidente Donald Trump deve ser muito dura, mas o lado positivo é que pode ser que daqui a 10 dias a gente veja aí um rumo, uma notícia positiva em direção a um cessar-fogo e a libertação dos reféns que continuam nas mãos dos terroristas do Hamas. Eu vou voltar para vocês, lembrando que os países do Golfo também estão bem satisfeitos com a história da anexação, mas lembrando que o Felipe Coalho, nosso correspondente aqui na ONU, ele vem sempre aqui, traz toda essa apuração, então ele está sempre trazendo essas notícias para a gente, como essa agora que ele mostrou. E dupla. Um time de muito peso, né, Camila? Guga, Felipe, muito bom falar com vocês, ouvi-los depois desse longo discurso. Felipe, a gente conseguiu contabilizar que foram 43 minutos da fala de Benjamin Netanyahu nesse plenário esvaziado, como você bem frisou, na Assembleia Geral da ONU. Queria ouvi-los um pouco a respeito dessa retórica tão enfática de Benjamin Netanyahu, com o uso do broche com QR Code, as placas dizendo quais inimigos Israel tem em comum com o restante do mundo e, sobretudo, com a América para tentar trazer os Estados Unidos mais ainda para o lado de Israel, porque a gente sabe que, apesar de serem aliados de primeira hora, há agora um entendimento dos Estados Unidos que Israel pode ter forçado a barra demais, como vocês estavam falando. E aí, Guga e Felipe, queria ouvi-los especificamente em relação a uma frase que ele fala: dar um Estado palestino ao lado do Estado de Israel nesse momento é como dar um Estado para a Al-Qaeda a 1 milha de distância dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então ele fala como se isso fosse absolutamente impossível, inviável, e como o Guga bem frisou, disse que se libertarem todos os reféns agora, vivos e mortos, a guerra acaba, mas não apontou nenhuma solução prática, além de ter falado que poderia ser uma autoridade desmilitarizada ali para a região, do que pode acontecer, o que faz com que o fim da guerra fique realmente muito distante, né, em termos práticos. Queria ouvir vocês dois, por favor.
Não dá para fazer essa comparação, porque existe a população palestina que é autóctone ali daquela região historicamente. Há décadas que eles demandam um Estado, bem antes do atentado de outubro de 2023. Netanyahu sempre foi contra a criação de um Estado palestino. A coalizão dele é contrária à criação de um Estado palestino. Nos anos 90 ele até fingia ser a favor, até deu uma declaração em 2009 na Universidade de Bar-Ilan, um Estado palestino sob uma série de condições, mas sempre se posicionou contra. Ele não defende que esses palestinos que vivem ali, são 3 milhões na Cisjordânia, 2 milhões na faixa de Gaza, ainda há uma população expressiva em Jerusalém Oriental, mas no caso da Cisjordânia e da faixa de Gaza, ele não aceita que eles recebam cidadania. É sempre importante frisar, os curdos não têm Estado independente, mas são cidadãos da Turquia, são cidadãos do Iraque. Os bascos não têm Estado independente, mas são cidadãos espanhóis. Ele não aceita nem que os palestinos tenham Estado e nem que eles tenham a cidadania. Ele generaliza toda a população palestina com um grupo terrorista. A Al-Qaeda não é similar. E ele falou no próprio discurso que quer negociar com o novo líder sírio, que era ele, o Ahmed al-Shara, sim, integrante da Al-Qaeda. Ironicamente, era um líder da Al-Qaeda na Síria. Fundador da Al-Qaeda na Síria é o atual autodenominado presidente da Síria, e o Netanyahu falou em negociar com ele, mas essa comparação que ele faz não tem sentido nenhum. Os palestinos demandam um Estado independente. Lembra que os palestinos são o povo daquela região, que são de lá há gerações, há séculos, que nasceram naquela região, sejam muçulmanos, sejam cristãos. Aliás, ele faz uma distorção em relação a Belém, da saída da população cristã. Os cristãos palestinos são dos mais radicais pró-Palestina. Basta ver que a maior diáspora cristã palestina é no Chile, onde eles são ali de Belém e Beit Ala, que são os que mais carregam no exterior a bandeira pró-Palestina. E Belém sempre tem prefeito cristão, embora hoje a população cristã seja minoritária, mas por consenso dentro da população de Belém, que foi a Vera Babun, o Anton Salman, foram os presentes, os dois últimos prefeitos. O atual foi eleito agora em abril de 2025, me falha o nome, mas Belém historicamente é governada por cristãos. Só para completar, para passar para o Coelho, o Netanyahu é o líder mais experiente para falar nas Nações Unidas, já falou quase 20 vezes, ele tem inglês impecável, ele estudou no MIT, então ele sabe, e ele é um grande orador, então ele sabe se comunicar bem, vender como poucos a narrativa dele, embora hoje como um páreo internacional. Falar só da segurança que está montada aqui, em Nova York, claro, essa semana inteira fica uma segurança muito forte, principalmente quando está o presidente Donald Trump, mas eu não sei se você teve essa mesma sensação. Eu achei a segurança muito mais forte, desde ontem à noite até hoje, com muitas quadras fechadas, justamente para garantir a segurança de Benjamin Netanyahu. Eu vi uma situação parecida quando ele discursou no Congresso americano, quando ele foi para Washington, também foi um aparato de segurança muito forte montado para ele. E agora a gente vê novamente aqui em Nova York. E dentro da própria ONU, claro, a gente passa por detectores de metais, cães farejadores, é todo um processo para entrar aqui dentro. Mas na tribuna de imprensa onde eu estava, que fica ao lado dos tradutores que fazem a tradução simultânea para os 6 idiomas oficiais das Nações Unidas, a todo momento entravam seguranças da ONU e do próprio Benjamin Netanyahu, seguranças israelenses, para verificar se as pessoas estavam com cartazes, com garrafas, com alguma coisa que poderia ameaçar a segurança ou até mesmo a imagem de Benjamin Netanyahu. Eu quero fazer uma pergunta para o Coelho. Os dois últimos prefeitos de Belém, na Palestina, na Cisjordânia, foram o Anton Salman e a Vera Babun, que é mulher cristã, ambos cristãos grego-ortodoxos. Me falha o nome do que foi eleito agora em abril de 2025, eu peço perdão. Mas eu queria perguntar para o Coelho, que o Netanyahu fala muito do apoio ao Hamas. A gente vê, pelo menos eu vejo, muito a solidariedade aos palestinos. A Palestina. Eu não vi absolutamente ninguém defendendo o Hamas, nem nos discursos. Discursos sempre condenações ao Hamas o tempo todo, ao terrorismo do Hamas, e também sempre pedindo para a libertação dos reféns. Ninguém contrário à libertação dos reféns. Eu queria que você passasse essa imagem, se você teve parecido. Concordo com você, tanto nos protestos, que é claro, do lado de fora da ONU, até onde a população consegue chegar, que é uma quadra aqui, uma quadra de uma avenida, que é uma quadra um pouco maior de uma rua, tem protestos, mas não vi nenhum apoiando a Palestina, e no próprio
próprio discurso de Mahmoud Abbas, ontem, quase 24 horas antes de Benjamin Netanyahu, ele mesmo condenou o Hamas, defendeu a criação de um Estado sem os terroristas do Hamas, falou que será um Estado autônomo, sem os terroristas, e pediu justamente isso, para que não confundam o apoio à criação de um Estado palestino com o antissemitismo. Ele fez questão de criticar, condenar o antissemitismo, diz que isso não faz parte da filosofia palestina. Então, em nenhum momento, nem em discursos, nem nos protestos, apoio ao grupo terrorista.